Graças, paz, abençoados em Cristo Jesus. Amém? Você que é nova criatura, você que entendeu e entende ou está entendendo o Evangelho da Graça de Cristo, seja bem-vindo, bem-vinda a este canal Metanoia da Graça. Amém? Eu sou o irmão Van, aqui direto de Cabedelo, Paraíba, Nordeste brasileiro. E nós estamos estudando, muito bom, é muito gostoso falar sobre a escolha de Deus, a predestinação, os eleitos, se Jesus morreu por todos, se todos serão salvos. E nos 2 vídeos anteriores, eu peço a você, dá uma olhadinha lá, vai lá, visita os 2 vídeos sobre Jesus morreu por toda a humanidade. Olha só que versículo forte aqui. Jesus morreu por todos, e ele é a propiciação, deixa eu só anotar aqui, 30, irmão, pronto. Então, se Jesus, olha só, porque existem 2 correntes, teológicas, que uma afirma que Jesus morreu por toda a humanidade, a outra diz que não, Jesus morreu apenas pelos eleitos, pelos escolhidos, pelos predestinados, pelo seu povo, Então, a corrente teológica que afirma que são os arminianos, é uma corrente teológica que diz que Jesus morreu por toda a humanidade. Embora todos não serão salvos. Eles dizem. Por quê? Porque pessoas irão rejeitar a graça salvadora de Cristo Jesus. Eu não vejo por aí, não. Eu vejo isso se aproxima de uma grande falsa, eu não digo heresia, mas de uma falta de entendimento, uma falsa doutrina, uma visão errada nas Escrituras. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. Se, aqui diz pecado de todo mundo, se Jesus morreu por todos, preste atenção aqui agora. A pergunta que eu deixei no vídeo passado foi: se Jesus, que era uma pergunta simples, mas uma pergunta muito importante, se o sacrifício de Cristo Jesus foi para salvar todo mundo, toda a humanidade, todo ser humano, eu pergunto aos doutores de teologia, pós-doutorados em teologia, a você, meu irmão, minha irmã, que afirma que Jesus morreu por todo mundo. Eu pergunto a você, por que nem todos serão salvos? Eis a questão. O sacrifício de Cristo foi meio perfeito. O sacrifício de Cristo chegou apenas a 50% e os outros 50% dependem do ser humano. O sacrifício de Cristo não teve uma perfeição de tal maneira que foi incapaz de salvar todo ser humano. Ou o sacrifício de Cristo, sim, Jesus morreu por toda a humanidade, mas pessoas, seres humanos, pecadores, têm o poder de rejeitar, de renunciar, de não aceitar a salvação. Então, esse é um argumento que eu diria assim, fraco. É um argumento que não tem respaldo nenhum nas Escrituras. E nós vamos ver os textos. Mas, vamos ver aqui. Se Jesus tivesse morrido por todos os pecadores, olha as observações, que é muito importante essas perguntas. Se Jesus tivesse morrido por todos os pecadores, por toda a humanidade, por todo ser humano, todo ser humano não teria que ser salvo?
Jesus morreu por toda a humanidade? Então todo ser humano, meu irmão, o sacrifício foi de Cristo, do Filho de Deus, do Imaculado, do Verbo encarnado. O sacrifício de Cristo foi pelo sangue de um inocente. E a Bíblia diz que veio para perdoar e purificar de uma vez para sempre o pecado de todos, não diz lá em Hebreus, que foi o primeiro texto que a gente leu? Então, se o sacrifício de Cristo foi por todos, e por que toda a humanidade? Essa é a questão. E por que nem todos serão salvos? Essa é o meu questionamento que eu deixo para você. Você doutorado, PhD em teologia, você que ensina que Jesus morreu por toda a raça humana, eu pergunto, por que nem todos serão salvos? As Escrituras, ou a Escritura diz que o próprio Deus, presta atenção daqui para frente, o negócio vai estreitar, que o próprio Deus impediu, ocultou, Deus não quis que pessoas fossem salvas. Essa é a questão. Se Jesus morreu por todos, Deus não poderia impedir pessoas ter acesso à salvação ou à sua aceitação. Deus não poderia ocultar a salvação, a graça a algumas pessoas, ou na sua maioria. Vamos ver aqui para a gente entender isto. O próprio Deus, veja no que Deus foi capaz de fazer. O próprio Deus fez com que pessoas se desviassem dele. Isaías 63, 12 e 17. Olha só, o negócio agora vai. Isaías 63, do 12 ao 17. O 12. Aquele que esteve à mão direita de Moisés, socorrendo mediante seu glorioso braço, e que dividiu as águas diante de todos, a fim de que seu nome fosse lembrado por toda a eternidade. 13. E conduziu sua gente através das profundezas. E conduziu sua gente através das profundezas, como o cavalo galopando em campo aberto. Eles não tropeçaram. 14. Como o gado que desce para o vale. Assim, o Espírito de Yahvé os conduziu para o repouso. Assim, guiaste o teu povo, fazendo para ti um nome glorioso. 15. Olha, desde os altos céus, da tua habitação no universo, santa e majestosa, e vê onde estão o teu zelo e o teu poder. Retiveste a tua bondade e a tua misericórdia, eis que já sentimos falta destas tuas virtudes. 16. Contudo, tu és nosso Abba, Pai. Ainda que Abraão não nos conhecesse e Israel não tomasse conhecimento de nós, tu, Yahvé, és nosso Abba, Pai. E desde a antiguidade és reconhecido entre nós. E teu nome é nosso Redentor. Agora, olha o 17. Ó Yahvé, porque nos fizeste andar longe dos teus caminhos. Nos fizeste. Quem fez foi Deus. Deus que agiu desta forma. Deus que planejou isso. Foi Deus que não quis esta ação aqui. Foi Deus, o próprio Deus, quem executou. Ó Yahvé, porque nos fizestes andar longe dos teus caminhos. Porque petrificas os nossos corações, a fim de que não te amemos com amor reverente e obediente. Volta, Senhor, por compaixão dos teus servos e das tribos da tua herança. Então, porque petrificas os nossos corações,
Para quê? A fim de que não te amemos. Então foi Deus que endureceu o coração de uma parte do povo de Israel, né, dos seus filhos, Israel, para que não amasse mais Deus, se distanciasse de Deus. Quem fez? Yahvé. Só para a gente ter uma ideia. Aí você vai dizer, irmão Van, mas isso aqui é lá em Isaías, muito, muito antes da cruz. Depois da cruz é outra coisa. Vamos ver. Se Deus morreu para salvar toda a humanidade, porque ele fez com que pessoas não crescem nele e fossem salvas. Quem disse isso? Jesus. Já estamos bem pertinho da cruz e Jesus, o próprio Deus encarnado, o próprio Yahvé encarnado, disse que o próprio Deus fez com que pessoas não crescem nele, nas obras de Cristo, e não fossem salvas. Mas Jesus não morreu por toda a humanidade? E o porquê o próprio Deus não quis que essas pessoas fossem salvas? Vamos ver aqui, João, João, capítulo de número 12, capítulo 12. Olha que o negócio vai estreitando, né? Você vai tendo uma visão das Escrituras. Deus morreu por todos, mas isso aqui, isto aqui, isto aqui. Por que Deus? Por que essas pessoas não vão herdar a vida eterna em Cristo Jesus? Mas Jesus não morreu por todas? Vamos lá. João 12, a partir do versículo 37. 37. Vamos ver o que é que Jesus diz aqui. Mas, embora tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus. Preste atenção. Embora Jesus tivesse realizado tantos milagres diante deles, não creram em Jesus. 38. Para cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Presta atenção. 39. Contudo, não podiam crer. Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías 40, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Foi o próprio Deus que fez isso na vida de milhares de pessoas. Cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam. Deus não quis que eles vissem as obras de Cristo, crescem em Cristo e fossem salvos pela graça de Deus, né? Então Deus não quis que eles vissem com os seus olhos, nem entendessem com o coração ou entendimento, nem se convertam e eu os cure. 41. Isso disse Isaías porque viu a glória de Deus e falou a seu respeito. 42. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele, mas devido aos fariseus não declaravam sua fé, para não serem excluídos da sinagoga. Ou seja, dentre uma grande massa de multidão, Jesus realizando milagres e Deus, o próprio Deus, agindo para que pessoas permanecessem incrédulas, para não crerem, para que essas pessoas não crescem na obra de Cristo e fossem curadas ou salvas. Você está entendendo, meu irmão? Agora, há alguns questionamentos aqui. Se Deus morreu para salvar todos, por que Deus endureceu o coração dessas pessoas para não serem salvas? Foram feitos sinais e não creram. Olha só, por que eles não creram? Essa é a questão.
Se eles crescem, seriam salvos aqui, ó, os fariseus aqui, ó. Apesar disso, muitos dentre as próprias autoridades acreditaram nele. Então, para não declarar a sua fé em Cristo Jesus, certo? Eles omitiram, ficaram calados, ficaram ali, né? Só na mente creram, mas estavam firmes. Mas por causa da multidão dos fariseus, certo? Dos doutores que estavam ali e dos próprios judeus incrédulos, porque a revolta ia ser grande. Eles ficaram caladinhos, só acreditando nas obras do Filho de Deus, de Jesus Cristo, e crendo para a sua salvação. Mas um grupo grande de pessoas não creram. Olha só, versículo 37. 37, isso é importante. É muito importante essa revelação aqui. 12:37. Mas, embora tivesse realizado Jesus tantos milagres diante deles, não creram. Por que eles não creram? Porque eles tiveram poder ou a capacidade de rejeitar a graça, a revelação? Partiu deles? Não. Eles não creram porque eles estavam com a sua carne ativada para não crer. É isso? Também não. Esta é a questão. Porque eles não creram, porque foram feitos tantos sinais e não creram, porque eles estavam debaixo de uma raiva, de um poder, né, da carne ativada, né, e esta carne rejeitou, foi a carne que rejeitou, né, a fé, a salvação, foi isso? Não. Preste atenção aqui comigo. Por que eles não creram? Não creram, eu vou responder. Eles não creram porque eles não tiveram a capacidade de não crer. É isso? Não. Eles não resistiram, eles resistiram à graça, à oferta salvadora de Deus? Também não. Não foi isto que Jesus disse. Eles não creram para que se cumprisse a vontade de Deus na vida dessas pessoas aqui, ó. Olha por que eles não creram. 37, agora olha o 38. Aqui, ó, 38. Para que se cumprisse, olha só, por que eles não creram? Para cumprir a palavra do profeta Isaías, ou seja, a vontade de Deus, que Isaías profetizou e disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem para ser salvo? E a quem foi revelado o braço do Senhor para salvar? Por que eles não creram? Por causa disso. 39, olha o 39. Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, não podiam crer. Esse não crer não foi a carne ativada. Não foi o diabo, não foi Satanás, não foi nenhum demônio, não foi nada que podia tirar a sua atenção de crer. Eles não foram distraídos por nada. Eles não podiam crer porque eles não nasceram para crer. Eles não foram predestinados para crer. Eles não estavam no livro da vida eleitos para crer. Eles nasceram para serem incrédulos. Olha o 40. Então aqui, ó, contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Isaías, aqui, ó, isso é Jesus falando. Olha por que eles não creram. Foi por causa, repito, né? Foi a carne ativada deles que impediu, né, deles crerem. Foi isso? Não. Foi o diabo que impediu deles crerem, como ensina a religião evangélica nos cultos de libertação? Solta a mente deles, Satanás. Sai daí, Satanás, né? Está repreendido, Satanás. Desacorrenta, Satanás. Isto é uma oração de tolo, em vão, sem conhecimento nas Escrituras. Eles não creram por causa disso aqui, ó. Porque o próprio Deus, Yahvé, cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração.
Quem disse foi Jesus, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, certo? E se convertam e eu os cure dessa cegueira. Ou seja, o próprio Deus não quis que eles se convertessem, o próprio Deus não quis que eles fossem curados, o próprio Deus não quis que eles fossem salvos. Aí é a questão. Mas Jesus não morreu por todos, meu amado doutor? Por que aqui esses daqui não foram salvos? Jesus morreu por estes? Não. Se Jesus tivesse morrido também por estes aqui, mais na frente, né? Jesus ainda iria para a cruz do Calvário, esses daqui iriam crer tranquilamente. Tranquilo? Então, aqui tudo bem. Ainda é antes da cruz. Mas mesmo assim, o Espírito de Yahvé já estava agindo na vida dos que iam crer e daqueles que também não iriam crer. Por quê? Por causa desta ação aqui, ó. Não creem para a salvação todo aquele em que Deus não predestinou para serem salvos. E os não predestinados têm os seus olhos cegos espirituais para que não vejam e não sejam salvos. Têm o coração duro para não crer nas Escrituras, na graça de Cristo Jesus, nas revelações da graça, e sejam salvos unicamente pelo mérito de Cristo Jesus. Bem? Então, este é o questionamento, certo? Aqui, outra coisa aqui. Eles não creram porque, como segundo a vontade de Deus. Por que Jesus não morreu por eles? Deus não quis que eles crescem? Olha o questionamento. Jesus não morreu por eles? E por que Deus endureceu o coração deles para que eles não fossem salvos? Olhe só o versículo 40. Está aqui, ó. Deus cegou o entendimento dessas pessoas, certo? Porque eles não estavam também na impiedade, eles não eram ímpios também, não estavam no pecado de Adão. Mesmo assim, Deus não quis que eles fossem salvos. Esta é a questão. Esta é o ponto, né? Esta é a revelação das Escrituras. Tem mais? Tem mais, meu amado. Tem mais umas coisinhas aqui para a gente ler. Aí você vai dizer, irmão Van, isso foi antes da cruz. Depois da cruz, todos serão salvos. Será? Porque isso aqui foi antes da cruz, Deus cegou o coração deles. Mas estes homens, Jesus já estava operando milagres nos dias de Jesus de Nazaré, para que eles crescem nas obras de Cristo, e quando Cristo fosse para a cruz, o sacrifício de Cristo iriam salvar aqueles que crescem na mensagem de Cristo, nas obras de Cristo, no sacrifício de Cristo. Agora, esses aqui que não receberam as revelações, porque Deus não quis, Deus lhe cegou o coração, os olhos, e endureceu o coração. Aqui, ó. Contudo, não podiam crer, porque, como reafirmou Jesus, não podiam crer. Não é que eles não quisessem crer. Não é que a carne ativada impediu deles crerem. Não é que o diabo, Satanás, os demônios, né, operaram para eles não crerem. Não, é que o próprio Deus, Yahvé, manifestou um poder de incredulidade no coração dessas pessoas, para que eles não crescem nas obras de Cristo Jesus, fossem convertidos, fossem curados da sua cegueira e, posteriormente, fossem salvos através da graça de Cristo Jesus. Agora, veja o que disse Jesus a uma multidão. Olha só, deixa eu ver aqui, beleza, tranquilidade. Vamos parar aqui. No próximo estudo, a gente vai ver Jesus ensinando ao seu povo, judeus,
quem seria salvo, quem não seria salvo. Jesus ensinando, doutrinando ao seu povo, os judeus, sobre predestinação, eleição, escolha, soberania de Deus, né? Em João capítulo 10, a gente vai ver isso. Então, vocês vão ver que esta doutrina em afirmar, em dizer que o sacrifício de Cristo foi por toda a humanidade, ela não perpetua quando ela chega na nova aliança, na graça, nas revelações, na nova aliança em Cristo Jesus. Você vai perceber, você mesmo vai perceber que Jesus morreu apenas pelo seu povo ou pelos seus eleitos, predestinados, ou por todos aqueles cujos nomes estavam escritos no livro da vida. A esse sim, Jesus morreu por eles. Amém? Então, deixa teu like. Mas aí sim, aí você vai dizer, mas irmão, vamos para a prova bíblica. Vamos para as Escrituras. Você vai ver que Jesus predestinou uns, elegeu, salvou, e que nenhum dos salvos dele se perdeu. Se Jesus morreu por toda a humanidade, porque o ser humano, por todo o ser humano, se Jesus morreu por todo o ser humano, porque nem todos, meu amado, serão salvos, certo? Então, nos próximos estudos a gente vai clarear melhor, vai trazer mais textos, mais luz dentro do texto, do contexto, e você vai chegar também a esse entendimento que existiu na antiga aliança um povo, na nova aliança um povo, certo? Antes da fundação do mundo, um povo que estava escrito no livro da vida. E depois do sacrifício, depois da consumação de todas as coisas no ano 70, na continuidade, os que vão herdar a vida eterna em Cristo Jesus, os que vão morar na cidade santa ou no reino espiritual eterno de Cristo Jesus, os que vão morar lá, somente os eleitos. Todos vão morar lá? Não. Você mesmo sabe disso. Esses que afirmam que Jesus morreu por todos, sabem e também reconhecem que nem todos serão salvos. E os que serão salvos? Por que eles serão salvos? Deixa teu like. Se inscreve no canal. Você que não é inscrito ainda, dá uma força aí, se inscreva no canal e não perca o próximo estudo. Porque Jesus disse a uma grande multidão que uma multidão seria salva e outra não. Jesus disse isso, próximo estudo, paz do Cristo eterno.